Fala lenda, eu me chamo Zé Boni e estamos aqui mais uma vez no nosso Geopolítica Vera e hoje falaremos sobre a Venezuela e a sua crise atual. Bora lá? Então, galera, a gente está aqui cumprindo a nossa agenda de falarmos sobre alguns países da América Latina. Então, fizemos um panorama geral da América Latina, um panorama histórico, e agora nós vamos analisar vários países da América Latina e hoje começaremos pela Venezuela. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vou pedir para você se inscrever, para você compartilhar, ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos, tá, galera? Bem, para a gente entender um pouco do que está acontecendo atualmente na Venezuela, a gente precisa voltar em 1989, quando nós tínhamos a presidência de Carlos Andrés Pérez. O Carlos Andrés Pérez, galera, ele tinha um governo bastante instável, muito marcado por uma grande onda de corrupção e principalmente por um grande programa, de uma agenda liberal. Basicamente, em 1989, a Venezuela estava se abrindo para o capital externo, para o neoliberalismo, acompanhando a tendência de vários países pelo mundo. Bem, o Pérez ele vai aumentar o preço dos combustíveis e também o preço das passagens. E isso vai gerar um grande mal-estar. Na verdade, isso vai ser visto como um estopim para uma revolta popular que já estava para acontecer. Bem, a população vai às ruas para lutar contra o governo. Esse movimento que vocês estão acompanhando aqui, ele vai ser conhecido como Caracazo, a população indo às ruas reivindicando, obviamente, um governo com uma agenda de combate à corrupção, uma redução desse programa liberal e principalmente que as passagens voltassem ao preço normal, assim como o preço dos combustíveis. O presidente Pérez vai atuar de forma muito incisiva, ele vai pôr o exército contra a população para atuar usando a força. Reza a lenda que, dentro desse conflito, nós tivemos um número de mortos de 300 a 3 mil mortos. Realmente não dá nem para precisar o número exato, porque vários corpos eram deixados por valas, várias pessoas desapareceram. O mais interessante é que uma ala dos militares não vai aceitar essa postura do presidente Pérez. Cabe frisar que essa ala era uma ala de esquerda, ou seja, os militares de esquerda vão ficar ao lado do povo. E vai ser aí que surge a figura de um paraquedista conhecido como Hugo Chávez Frías, que vai estar do lado dos militares, essa oposição ao governo Pérez, e vai iniciar uma série de tentativas de golpe contra o governo Pérez. Em 1992, essa tentativa ela vai ser completamente frustrada e Hugo Chávez Frías vai ser preso. Hugo Chávez, na verdade, vai ficar preso, enquanto você vai ter, em novembro de 1992, aliados do Hugo Chávez tentando um novo golpe contra o governo de Carlos Andrés Pérez. Bem, eles também vão fracassar e o que os militares não conseguem na força, a justiça vai conseguir. Em 1993, nós temos o impeachment, através de uma série de investigação, vai comprovar os escândalos de corrupção em que Pérez estaria envolvido, a sua administração extremamente frouxa, a maneira com que ele vai usar os militares contra a população, vai fazer com que ele seja afastado do seu cargo, ele sofra o impeachment, e a partir daí é muito importante entendermos que você vai estar tendo o fortalecimento de Hugo Chávez. Bem, em 1993 nós temos a eleição de Rafael Caldeira. Rafael Caldeira vai estar dialogando muito com esses militares da ala de esquerda que se posicionaram contra o Pérez, e aí você tem uma lógica de aproximação do Hugo Chávez com a lógica política. Essa aproximação vai fazer com que ele seja eleito em 1998. A partir daí, galera, começa o governo de Hugo Chávez, que vai levar 4 mandatos. Hugo Chávez vai ser eleito ou reeleito 4 vezes ao longo da sua história, indo de 1998 até 2013. Acredito que agora você esteja entendendo por que estamos fazendo esse link. Bem, para realmente entendermos o governo de Hugo Chávez,
a gente precisa entender dois conceitos. Em primeiro lugar, o bolivarianismo e em segundo lugar, o chavismo. O bolivarianismo ele foi uma política, né, desenvolvida por Simão Bolívar, que vai basicamente não aceitar a intervenção dos países europeus nos países da América Latina. A gente tem aqui alguns vídeos falando sobre ele e principalmente nós temos um vídeo falando sobre bolivarianismo, dá uma procurada lá. A ideia básica é que ao longo do século XIX o Simão Bolívar ele vai buscar a independência dos países da América Latina da grande opressão, né, do grande processo de intervenção que esses países sofriam dos países europeus. É importante frisarmos, galera, que o bolivarianismo implementava uma política de direita, enquanto o chavismo, a política implementada por Hugo Chávez, vai se inspirar no bolivarianismo por não aceitar a intervenção de outros países, mas desenvolve uma lógica de esquerda. Então nós temos o chavismo de esquerda e o bolivarianismo de direita. Então diferencia isso aí que vai ficar bem mais fácil para você. O chavismo, galera, ele vai ser visto e vai ser falado até mesmo por Hugo Chávez como o socialismo do século XXI, onde nós tínhamos basicamente um grande culto à figura extremamente carismática de Hugo Chávez e uma agenda fortemente marcada pela intervenção do governo, uma lógica extremamente estatizante e centralizadora. Hugo Chávez, na verdade, ele torna o poder executivo na Venezuela muito mais funcional. Isso vai iniciar em 1999, quando ele estabelece uma Constituição, uma reforma na Constituição, modificando, né, o Congresso da Venezuela, que deixa de ser bicameral, que é basicamente igual ao nosso, onde você tem a Câmara e o Senado, e passa a ser unicameral. Além disso, é importante você lembrar que ao longo do governo de Chávez, ele governa junto com o Congresso. Ou seja, ele sempre teve, ao longo de toda a sua história no poder, a maioria no Congresso. Obviamente, isso fortalece muito o seu governo e ele consegue acelerar muito as suas propostas de leis. Entre essas propostas, a gente pode falar aqui sobre a estatização de empresas estrangeiras, até mesmo a Petrobras, tem uma parte que ele vai trazer para o seu país, a estatização de terra, uma lógica de reforma agrária, uma maior intervenção na PDVSA, que é a principal empresa de petróleo da Venezuela. Então, realmente a gente nota que é um Estado mais forte, é um Estado que vai realizar mais intervenções. Dentro dessas propostas, a gente vai aqui, obviamente, fazer uma forte crítica ao governo Hugo Chávez, porque Hugo Chávez ele pega, né, esse contexto no seu governo de uma grande valorização no preço do barril do petróleo. Então, o governo não vai realizar reformas voltadas para o fortalecimento da indústria. Tanto que quando ele sai aí do poder, 96% do PIB da Venezuela vinha diretamente do petróleo. Então, obviamente, a gente precisa entender que o país ele foi se tornando cada vez mais dependente do petróleo e no século XXI, ali por volta de 2008 até 2010, né, houve aquela forte queda da desvalorização do petróleo e aí a Venezuela realmente chega a um forte quadro de crise. Bem, chegamos ao ano de 2012, quando mais uma vez Hugo Chávez vai ser reeleito, já estamos aí, né, falando do seu quarto mandato. O grande problema é que ele vai morrer, na verdade ele já vinha aí, né, realizando uma forte luta contra o câncer. Ele estava em solo cubano, né, vai até aparecer uma foto dele abraçado com uma modelo, uma foto que chama muita atenção, porque provavelmente ele já estaria morto e a foto ali, né, basicamente foi feita para passar a população que ele estaria bem. Enfim, Hugo Chávez morre em 2013 e quem assume, né, ou tenta assumir é Nicolás Maduro, que era o seu vice-presidente. O Nicolás, galera, ele sempre esteve aí, né, voltado à parte da esquerda. Desde a sua história, ele foi motorista de ônibus, esteve filiado como presidente de sindicato. Então, realmente, a sua história é uma história muito próxima ao povo. Ele assume em 2013, só que nós temos uma nova eleição. Nessa eleição, ele vence bem apertadinho ali, ele leva 51%
51% dos votos, mas o grande problema é que em 2015 nós temos as eleições na Assembleia, onde pela primeira vez nós não vamos ter a maioria da Assembleia do lado do governo. Pelo contrário, nós vamos ter a maioria da oposição. Essa oposição vai atacar duramente o governo de Nicolás Maduro. Essa oposição ocorre através do MUD, que é a Mesa da União Democrática, onde nós temos alguns nomes importantes, como Leopoldo Lopes, né, que a gente vai falar dele aí já já, e também vamos explicar um pouco do quadro atual do que está acontecendo na Venezuela. Enfim, a gente lembra que o governo de Nicolás Maduro vai ser marcado por forte oposição e principalmente pela lógica da desvalorização do petróleo. Realmente o país chega aí numa forte crise, onde nós temos basicamente três setores afetados. Em primeiro lugar, o abastecimento de produtos básicos, como papel higiênico, pasta de dente, remédios, né? Nós temos aí uma falta de 90% de remédios em algumas cidades, uma forte crise energética. O governo vai até tentar algumas manobras, mas basicamente a população em algumas cidades ficava 4 horas sem luz por dia, uma lógica de um apagão, né, que iria alternando entre as cidades para que eles conseguissem passar por esse período, mas também uma grande onda de violência, principalmente na capital, Caracas, que passa a ser a capital mais violenta do planeta. Esse quadro todo, né, galera, vai levar ao enfraquecimento do governo do Nicolás Maduro, que vai ver a junção de Leopoldo Lopes, eu falei que retornaria a ele, né, junto a Juan Guaidó, que vai se autoproclamar o presidente da Venezuela e que inicialmente vai ter apoio de alguns países, né? Isso ocorre em 2019. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, assim como o Donald Trump e vários países da Europa vão reconhecer Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Bem, dando um salto para 2020, o que a gente entende e por que essas pressões elas vão ser reduzidas sobre o governo do Nicolás Maduro? O Irã, galera, nos últimos tempos tem se aproximado muito da Venezuela e tem realizado, né, uma forte política de apoio, aí, fornecendo alimentos, energia, remédios. Então você tem tido um fortalecimento entre o Irã e a Venezuela. Aí você deve estar pensando, pô, mas o Irã não pode realizar, né? Existe esse boicote internacional. Então, na verdade, a gente nota que alguns países, né, que sofrem essa repressão dos Estados Unidos normalmente se aproximam do Irã. Isso é uma lógica aí muito comum em várias partes do mundo, tá? E nos últimos dias, estamos aí realmente falando dos últimos dias, no mês de junho de 2020, o presidente Donald Trump vai propor reuniões com Nicolás Maduro, que diz que aceitaria se houvesse um certo respeito entre os dois lados. Ao mesmo tempo, Donald Trump vai acusar Juan Guaidó de estar realizando um narcotráfico, né? Usa esse termo, traficante, novo traficante, o que realmente aí vai, né, enfraquecer muito a oposição dentro da Venezuela e, obviamente, fortalecer muito, né, a visão sobre Nicolás Maduro, que vem, de certa forma, dando um jeito nessa crise e se aproximando do Irã e agora, de repente, propondo uma reunião com Donald Trump. Então a visão sobre Nicolás Maduro vai ser fortalecida, em contrapartida, Juan Guaidó sai enfraquecido dessa. Não podemos terminar esse vídeo sem falarmos sobre a crise migratória, né, dos venezuelanos que migram para o Brasil, atravessando ali a fronteira com o estado de Roraima. É muito importante entendermos, galera, que quem fornece energia para Roraima é a Venezuela. Eu sei que eu estou falando de todo esse quadro de crise energética na Venezuela, mas quem fornece energia para o estado de Roraima é a Venezuela. Nós importamos essa energia desse país. E aí, galera, realmente, se o nosso país ele implementar leis mais rígidas sobre a migração, né, sobre a imigração de venezuelanos para o Brasil, o governo de Maduro disse que poderia cortar o fornecimento energético para o Brasil, que obviamente deixaria, né, o estado de Roraima, principalmente, uma situação ainda
pior. Então você lembra que existe uma questão energética ali sim, que vai, de certa forma, ser a chave desse processo de mediação entre Brasil e Venezuela, no caso dos imigrantes venezuelanos para o Brasil. Show de bola, galera? Espero ter ajudado aí vocês e fique com a gente que tem muita coisa boa vindo aí. Um grande beijo.